Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, nessa tarde, hoje é dia 4 de janeiro de 2021. Nós estamos já no ano que começou e nessa tarde eu quero trazer uma palavra aqui sobre o poder do Evangelho de Cristo. Então, quero trazer, o nosso tema é o poder do Evangelho de Cristo. Nós encontramos esse versículo em Romanos capítulo 16, melhor dizendo, capítulo 1, versículo de número 16. Romano 1, versículo 16, está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos os que crê. Primeiro, dos judeus e também dos gregos. Muito bem, aqui está o versículo para nós tomar por tema, o Evangelho de Jesus. Então, o nosso tema é o poder do Evangelho de Cristo. Quero, nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, ele é primordial. O Evangelho de Jesus é o único e exclusivo evangelho que a Bíblia nos revela, entendeu? Então esse é o verdadeiro evangelho. Vamos começar pela nossa introdução dizendo assim: este texto sagrado descreve o fervor de Paulo em testemunhar o evangelho de Cristo. Esse mesmo fervor deve contagiar todos os cristãos. Nunca podemos nos envergonhar do poderoso Evangelho de Cristo. Quem se envergonha de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Nós estamos aqui diante da palavra de Deus e ela nos revela quanto a esse assunto importante que é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o único e verdadeiro Evangelho a qual nós encontramos na Bíblia. É o único Evangelho que a Bíblia revela, descreve, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o Evangelho real. Vamos aqui então. A designação do Evangelho de Cristo. A palavra evangelho significa boas novas. O Evangelho de Cristo é boas novas do Salvador do mundo. Então veja bem, a palavra evangelho significa boas novas. Então as boas novas são a palavra que ela nos traduz o que é o Evangelho. Então o Evangelho é boas novas de salvação. Esse é o que a Bíblia está nos revelando aqui, que o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação, que são algo que o Salvador trouxe ao mundo. Então o Evangelho de Cristo é boa nova de salvação, o Salvador que trouxe ao mundo, ou seja, o Salvador Jesus Cristo trouxe a salvação ao mundo. Então a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Então nós vamos confirmar esse versículo aqui. Vamos ler esse versículo aqui. Ele está em Lucas 2, o versículo 10 e o versículo 11. Lucas 2, 10, 11. Está falando aqui. Vamos ver o que significa boas novas aqui para uma confirmação. 2 de Lucas, versículo 10 e o versículo 11 diz assim: e o anjo disse-lhe: não temais, porque eis aqui vos trago nova de alegria, que será para todo o povo. Olha aí, confirmação da palavra. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, a palavra está confirmada aqui, que o anjo diz que eis que eu trago hoje boas novas de alegria.
Entendeu? Então, a palavra evangelho significa boas novas. Então, aqui está a Bíblia dizendo que o anjo disse que ele apresentava aquilo que estava prometido e aconteceu. Vamos lá. O Evangelho de Cristo possui muitas outras declarações nas Escrituras, porém o Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo é o único e exclusivo. Vejam bem, olha aqui a Bíblia está dizendo para nós que o único Evangelho genuíno é o Evangelho de Cristo. O único Evangelho genuíno, o único Evangelho exclusivo é o de Cristo, porque não tem outro Evangelho. O único Evangelho é o de Cristo. O Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho da origem. Se ele é exclusivo, então é o único Evangelho de Cristo. Ele é o Evangelho exclusivo, que a Bíblia diz. Entendeu? Então não existe outro evangelho. Existem pessoas que se diz que fazem um outro evangelho, mas eu não considero que é evangelho. O único evangelho que é considerado é aquele que está revelado na Bíblia. Se não está revelado na Bíblia, então não é evangelho. Entendeu? Porque existem três posições de palavra. Existe a palavra bíblica, existe a palavra antibíblica e existe a palavra extrabíblica. A palavra bíblica é o que eu estou dizendo aqui, o que a Bíblia revela, tudo que a Bíblia revela do Gênesis Apocalipse, isso é bíblico. É a Bíblia que está revelando, então é a palavra bíblica, a palavra de Deus. Essa é a origem da Bíblia, que a Bíblia chama de Sagradas Letras ou de Sagradas Escrituras. Então se traz a origem da palavra de Deus na sua essência de Bíblia Sagrada. E a palavra antibíblica é tudo aquilo que bate ao contrário, que anda na contramão da Bíblia. E isso se chama antibíblico. E a palavra extrabíblica é aquilo que não existia e Deus diz, haja e houve. Por exemplo, se você for ver isso, a gente pode ver isso na criação. Na criação foi assim, não existia e Deus disse, haja e houve. Então é isso aí. Então aquilo que não é bíblico é antibíblico. Então, o Evangelho de Jesus é o único e exclusivo Evangelho. Ó, Paulo chama o Evangelho de Jesus Cristo do Evangelho da promessa. Tá vendo aí? Isso está escrito aqui aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 32. Paulo chama o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da promessa. Porque a Bíblia revela o Evangelho da promessa. Lembra que quando a Bíblia diz que quando a Eva tocou no fruto da ciência e pecaram, e Deus fez uma promessa lá no capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 15 está a promessa. Então essa promessa foi cumprida. Deus falou que da semente da mulher, em que Satã fez pecado, da sua semente, da sua geração, Deus levantaria alguém e que esmagaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu, é Jesus, esse que veio para fazer essa grande obra. Então o Evangelho da promessa. Deus fez uma promessa dizendo, dando para o homem uma oportunidade, como ele havia pecado, e que ele poderia alcançar a salvação. Então Deus fez a promessa e cumpriu. Aos Gálatas 4:4 está escrito, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então cumpriu a palavra que Deus havia dito. Ok? Vamos lá. Em Atos capítulo de número 20, o versículo 24, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da graça de Deus. Olha aí, Paulo chama o Evangelho de Cristo do Evangelho da graça. Por que Evangelho da graça? Porque a Bíblia diz, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, é um favor que os homens não merecem, chamado de favor imerecível. Então, os homens não merecem, mas porque Deus havia feito a promessa, então Deus cumpriu e agora então é chamado o Evangelho da graça. Então Deus cumpriu com a sua palavra. Está entendendo? Romanos capítulo 15, versículo de número 16, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho de Deus. Vejam, então o Evangelho, ele está dentro do fenômeno das Escrituras. Então o Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus. A Bíblia diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Veja bem, então
O Evangelho de Jesus é o único e exclusivo Evangelho e ele está dentro do padrão da origem. Então esse é o verdadeiro Evangelho. Vamos, Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da salvação. Olha aí, Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Vamos conferir esse versículo. 1 e 13 aos Efésios. Vamos lá. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, olha aí, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, entende? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vejam bem o que a Bíblia está dizendo aí. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é chamado do Evangelho da salvação. É o único Evangelho que nós conhecemos e atentamos para ele e cremos nele, recebemos ele e procuramos viver ele. É o único Evangelho, é esse, o Evangelho da salvação. O Evangelho de Jesus, magnífico e glorioso. Glória a Deus. É isso aí então que a Bíblia está nos revelando aqui, entendeu? É o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é o Evangelho de Jesus. Em Efésios capítulo de número 3, o versículo Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo chama o Evangelho de Cristo, de Cristo, de riqueza incomparável de Cristo. Veja bem, Paulo chama o Evangelho de Jesus Cristo de riqueza incomparável de Cristo, porque esse é o verdadeiro Evangelho. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8, está escrito assim: a mim o mínimo, ou seja, a mim o menor, de todos os apóstolos, ou seja, de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incomparável de Cristo. Tá vendo aí? Então aqui Paulo diz que ele teve esse privilégio de anunciar o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho incomparável. Ou seja, não há um outro Evangelho igual a esse, nem semelhante a esse, e nenhum outro Evangelho existe. O que existe são liturgias, certo? Existe liturgias, existe religiões que traz para o povo aquilo que a Bíblia diz, enganos, certo? Mas aqui a Bíblia está dizendo sobre o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que a Bíblia nos revela como sendo o único e exclusivo Evangelho, é o Evangelho incomparável, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da graça, é o Evangelho da riqueza incomparável, está entendendo? A qual esse é o exclusivo Evangelho. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11, Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Tá vendo? Como a Bíblia ela nos traz a importância do verdadeiro Evangelho. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia que revela. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Paulo chama o Evangelho de Cristo de Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Bem-aventurado é o Deus que fez uma promessa em que o homem seria alcançado, certo? O homem seria alcançado
porque Deus deu para o homem uma segunda oportunidade. Deus deu para o homem que pecou contra Deus uma oportunidade que ele poderia e pode realmente alcançar se ele crer no verdadeiro evangelho. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Bíblia diz também que a palavra de Deus nós temos que ouvir para crer. Então a Bíblia diz que bem-aventurado, Jesus diz que aquele que não viu, mas crê. Então isso é o privilégio do evangelho para quem crê. Bem, eu não vi Jesus. Sim, claro, eu não vi Jesus, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus porque tudo aquilo que ele é e que ele faz e que ele fez e que ele continua fazendo pelos homens. Então o evangelho de Jesus é o evangelho a qual é o único e exclusivo evangelho incomparável. Não existe outro evangelho. Se alguém está pregando, ou pregando não, digamos, alguém está usando de filosofias, dizendo que é um novo evangelho, entende? Então isso não é evangelho. Filosofia não é evangelho. Evangelho está na origem da palavra de Deus revelada, a qual Deus fez pelos homens e Jesus continua fazendo pelos homens. E o Espírito Santo está na terra ajudando os homens a acreditar, ouvir, crer, receber e obedecer. Certo? Então é o que a Bíblia fala quando se trata do Evangelho. Então nosso tema é esse, o poder do Evangelho de Cristo. Então o poder do Evangelho de Cristo é um poder resgatador. O Evangelho de Cristo ele muda o caráter do homem, muda o caráter da mulher, muda a personalidade do homem, muda a personalidade da mulher quando esses recebem a palavra de Deus, crendo que Jesus ele é real e que ele fez um papel que jamais alguém poderia fazer. Então esse é o evangelho da origem, o evangelho real, o evangelho verdadeiro, o evangelho a qual você possa acreditar, porque ele é original. Esse é o original. Os demais são todos falsos, porque não é evangelho, certo? Existem muitas coisas que estão dizendo que é evangelho e não é evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. É idolatria, é religiosidade, entendendo? É filosofias e tudo isso não é evangelho. O evangelho é isso aqui. O evangelho que é o de Cristo, que é o poder do evangelho de Cristo na vida do homem. Quando o homem ouve, quando o homem ele crê, quando o homem aceita e quando ele passa a obedecer. Então isso aqui muda a personalidade das pessoas. Jesus muda, a pessoa muda. Se ele der lugar para Jesus, Jesus muda. Porque Jesus pode mudar o caráter do homem, porque ele veio para fazer isso, certo? Agora ninguém mais pode mudar o caráter do homem, mas Jesus pode, porque ele tem para nós como mudar a nossa personalidade, nosso caráter. Então fica aí essa primeira parte, eu vou dividir aqui em duas partes, primeira e segunda parte. Então a primeira parte, ela está falando sobre a designação do evangelho, é aquilo que o evangelho traz, é aquilo que você acabou de ouvir. E agora eu vou entrar na segunda parte, que é o evangelho e o poder de Deus em ação na terra. Então nós vamos dividir em duas partes a nossa palestra dessa tarde.